Graça e paz, queridos. Que bom receber você aqui no início das nossas 7 semanas de jejum e oração. O propósito é que você continue conosco aí nessa viagem gostosa sobre o tema As Casas que Jesus Entrou. Quando eu falo das casas que Jesus entrou, você lembra de alguma coisa, de alguma casa, de alguma situação, algum texto bíblico que fala desse tema? Foi muito interessante, porque quando estávamos reunidos e o pastor Wagner falou assim: Alípio, o tema vai ser as casas que Jesus entrou. Eu falei, será que temos 7 casas? Irmãos, que surpresa! Jesus gostava de ir nas casas, de estar nas casas das pessoas. Jesus se sente em casa quando convidado para ir na sua casa e na minha casa. É propósito de Jesus estar nas casas. O ministério dele foi muito feito dentro das casas. Olha que bênção isso. Então vai ser uma viagem muito gostosa. E hoje eu estou com um desafio enorme. Eu, às vezes, irmãos, eu comento aqui, vocês pensam que eu estou brincando, mas dá vontade de fazer igual no ônibus, puxar a cordinha e descer. Porque eu começo, diferente do que vocês vão ouvir todas as outras mensagens, eu começo falando com vocês sobre a casa que Jesus não entrou. Quando Jesus não entrou numa casa, o que aconteceu? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 7. Desculpe, nós só vamos ler o versículo 7. Lucas 2, 7. Todos encontraram? Lucas 2, 7 diz assim. Eu vi que nem todos encontraram, eu vou esperar um pouquinho mais. Amém, amém. Estou gostando de ver bastante gente com Bíblia de papel aí, né? Não que a do celular não seja legal, dá para estudar, mas a de papel não tem preço. Dá para escrever, rabiscar, voltar, ir, olhar as concordâncias, é muito interessante. Vamos lá, Lucas 2,7 diz assim: E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos ler de novo? E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela, de fato, é sempre viva e eficaz. Que, de forma como ela sempre faz, ela entre nos nossos corações, nos exorte, nos desafie, nos leve a crescer, nos traga grandes reflexões. E que, em nome de Jesus, que fale o Senhor, não eu. Que o teu Espírito use minha vida. E que os corações aqui sejam alcançados pela tua palavra, pelo poder do teu Espírito. É isso que eu peço ao Senhor humildemente, em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma pergunta, e eu sei que se você responder no automático, você vai dizer sim, quer ver? Jesus está na sua casa? Sim. Não responderam no automático. Eu queria que hoje você pensasse nisso. O texto nos mostra a época em que Jesus estava para nascer, sob o domínio de Roma. Você conhece bem o contexto, não é verdade? E Roma, então, César Augusto, imperador, pediu que, na verdade ele pediu não, ele decretou, ele ordenou o recenseamento em todas as províncias. E como funcionava o recenseamento da época? As pessoas precisavam se deslocar para a sua cidade natal, procurar o posto que existia lá, dos romanos, e se recensear, dizer, eu nasci aqui, família de fulano de tal, minha mãe é tal, meu pai é tal, e estou morando em tal lugar. Você sabe bem que José e Maria tiveram que participar desse recenseamento por conta de José. Então,
eles caminham em direção a Belém, cidade onde nasceu José. Interessante, né, isso? E vão cumprir a obrigação de se recensear. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para as mulheres. Mulher grávida, já pertinho de dar à luz, consegue correr, amém ou misericórdia? Então, você já tem uma pequena noção de por que não tinha lugar para Maria e para José e Maria, quando eles chegaram em Belém. Concorda? Entende por quê? Maria grávida, a caminhada mais lenta, mesmo em cima de algum animal, mais lenta, e eles chegaram por último. E naquele tempo, meus irmãos, não tinham as leis para cuidar dos idosos, das grávidas, né? Hoje teria lá uma lei e o pessoal ia ter que sair de um lugar para deixar Maria se hospedar. Mas naquela época, meus irmãos, ao contrário, as mulheres e crianças eram o segundo plano, infelizmente. Então, eles chegam para cumprir esse compromisso. Os historiadores acham que muito provavelmente, por terem caminhado lentamente, na casa dos parentes de José todo mundo já havia se hospedado, nas hospedarias todo mundo já havia chegado, e acontece aquilo que a gente conhece bem, não havendo lugar para Jesus em casa nenhuma, ele então nasce numa manjedoura. Quando eu penso sobre não haver lugar para Jesus, trazendo para os dias de hoje, eu penso que talvez naquela época o lugar para Jesus não existiu por problema de espaço físico mesmo. As pessoas chegaram primeiro, tomaram as hospedagens e não havia, né? Como diz a metafísica, dois corpos não ocupam o mesmo. Quem escreveu isso mesmo, gente? Cai no Enem, pessoal. Vocês não tem mais ninguém estudando para o Enem aqui, né? Só os adolescentes lá. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E naquele contexto, o problema era realmente físico, não havia lugar. Jesus não tinha espaço para se hospedar. Desculpe, Jesus não, Maria e José. E então Jesus nasce do jeito que conhecemos, numa manjedoura. Só que os anos se passam e já temos mais de 2000 anos que Jesus nasceu. E quando eu estava pensando que naquele lugar não teve espaço para Jesus, e que o primeiro tema é que Jesus não entrou numa casa, e vamos tentar descobrir o que acontece quando Jesus não entra numa casa, eu fiquei pensando, se hoje existe espaço para Jesus na maioria dos lares. Fiquei pensando se na época a ocupação era física, que tipo de ocupação tem em algumas casas que podem não ter Jesus dentro delas. Fiquei pensando que algumas casas de cristãos não se sentiriam à vontade em dar hospedagem para Jesus. Infelizmente, irmãos. E a gente vai descobrir aqui por que eu cheguei a essa conclusão. E queria conversar com vocês, porque talvez hoje, na sua casa, você nunca tenha parado para pensar nisso. Jesus não está. Porque talvez na sua casa ele não está à vontade. Porque talvez na sua casa ele nunca foi convidado para ficar. E quais as implicações das casas em que Jesus não entra? O que pode estar ocupando o seu lar? Qual o espaço que pode estar ocupado que não deixe espaço para Jesus? Eu fiquei pensando que uma das coisas que faz com que algumas casas não tenham Jesus é uma ideia errada a respeito de relacionamento com Deus. Anota aí se você quiser. As casas não são abertas para Jesus, muitas vezes, por uma ideia errada
a respeito de relacionamento com Deus. O homem pós-moderno, ele tem empurrado Deus para dentro dos templos. E vive mais ou menos o estilo de vida assim. Ele vem aqui, participa de um culto, e ele fala assim: tchau Deus, eu vou embora, você fica aí. Eu vou para minha casa e volto no domingo. Tchau Deus, eu vou embora, você fica aí. Eu vou para minha casa, você fica aí Deus. E eu volto na quarta-feira para a gente se encontrar. Viramos, em muitos casos, aquilo que muito recriminamos. Eu me lembro que quando a gente estava naquela pegada de evangelizar os católicos, né? No passado isso era muito forte. Quem lembra disso, de evangelizar os católicos? Ih, eu estou ficando velho, só eu lembro, gente. Tá bom, tudo bem, desculpa aí. E aí, a pessoa dizia assim para a gente: eu sou católico. A gente perguntava: praticante ou não praticante? Lembram disso? Muitos cristãos evangélicos tornaram cristãos não praticantes, entendendo o seguinte: Jesus, você não precisa ir para minha casa não, você não precisa andar comigo não, eu te adoro aqui, e você fica aqui, e eu vou para minha casa, e lá eu sou outra pessoa, e lá eu vivo diferente, e lá as minhas situações e pensamentos são diferentes. E assim, muitos se tornam religiosos, e diminuem Deus ao entendimento que se existia no Velho Testamento. Porque era no Velho Testamento em que o homem no sábado ia até o templo, para quê? No Velho Testamento eles não levavam Deus para sua casa. Não convidavam Jesus para sua casa, não convidavam Deus para estar com eles. Eles iam até Deus, na ideia, no entendimento deles, e adoravam a Deus nos templos. E aí, a gente vê muito crente fraco, irmãos, que só encontra Deus domingo e quarta. E olhe lá quando vem na quarta. Que vive como um celular, que carrega a bateria, e quando está quase descarregando, já está lá 2%, e você nem fica desesperado quando seu celular está 2%. Amém ou misericórdia? E aí vem aqui para carregar de novo. Aí vem aqui para sentir a adrenalina de cultuar. Para cantar, fechar os olhos, declarar coisas que nem sempre são verdades. Irmãos, se tem um momento que crente mente, é cantando louvor. Eu entrego minha vida, pode levar tudo, tudo é teu. Eu fico pensando assim: misericórdia. E eu vejo o pessoal cantando mó animado. E às vezes eu confesso que até acredito, viu, irmãos Mar? Eu até acredito. Né? Quando cantam tudo entregarei, eu lembro de missões, eu penso: eu vou passar uma salva agora para esses irmãos aí, amém? E a gente vive um estilo de vida, às vezes, extremamente religioso. E nos despedimos de Deus. E vamos para a nossa casa, para o nosso trabalho. Os adolescentes aí para a escola sem Ele. Porque, afinal de contas, não tem espaço para Ele na minha casa. Eu me encontro com Ele aqui e me despeço dele aqui. Culto após culto, domingo após domingo, quarta após quarta. Você já parou para pensar se você não tem vivido um estilo de vida assim? Já parou para perguntar se o que eu descrevi aqui não tem a ver contigo? Já parou para perguntar se tem espaço para Jesus no seu lar? Segunda coisa, algumas casas não tem como levar Jesus para elas, porque estão ocupadas demais, não tem tempo para Ele. Vamos lá, me ajude a construir a lista de tarefas que você tem em sua casa. Vamos lá, me ajuda, pode falar. Horário para lazer, tem na sua casa, sim ou não? Horário para as crianças fazerem lição, estudar, sim ou não?
Horário para leitura, sim ou não? Horário para receber amigos, sim ou não? Já anota aí, Andréia, que vai levantar a mão. Sim ou não? Vocês estão devagar demais hoje. Tempo para entrar nas redes sociais, sim ou não? Pastor Wagner tem falado desse púlpito, que o Facebook vai servir para desmascarar um monte de gente no juízo final. Sabe aquela galera que vai dizer para Deus assim: Deus, eu não orava porque eu não tinha tempo? Deus vai olhar o status do Instagram e do Facebook para mostrar para você quanto tempo você passava lá. Tempo para receber amigos, tempo para falar mal dos outros, amém ou misericórdia? Cuidado, hein? Cuidado com a maledicência no lar. Eu, quando era pastor titular, eu sei que ovelha às vezes fala mal de pastor, né? Às vezes, né, irmãos? Nem sempre. Eu fazia uma oração todo dia: Senhor, que morda a língua, para ficar lembrando de mim uns 3 dias. Mas voltando, tempo para academia, tempo para faxina, tempo para cozinhar, tempo para dormir, tempo para descansar, tempo para o Netflix, tempo para o Jornal Nacional, tempo para assistir o Corinthians. Aonde sobrou tempo para Jesus? É interessante que vocês sabem que eu sempre procuro ser muito autêntico quando estou pregando. Para mim era muito legal quando eu tinha missionários na minha casa. Porque às vezes ficavam uma semana, um ficou 3 meses. E quando eles estavam lá, a gente tinha que colocar os nossos horários mais regrados e termos mais tempo de relacionamento para dar atenção para a visita. Algumas casas não cabem em Jesus porque não tem tempo para Ele. Em algumas casas ninguém procura Jesus. Em algumas casas não há oração, não há leitura da palavra. Em algumas casas não há tempo com Ele, irmãos. Por isso, um segundo motivo para o qual não há lugar para Jesus em algumas casas é que algumas pessoas estão ocupadas demais para dar tempo para Ele, para se relacionar com Ele em suas casas, para ter tempo de comunhão, para ouvi-lo, para falar com Ele, para orar, para viver junto. Posso fazer uma pergunta? Se vocês não deixarem, eu não faço. Eu só vou fazer se vocês fizerem assim, aí eu faço a pergunta. Posso? Vocês têm tempo para Jesus na casa de vocês? Amém, meus irmãos? Ele é a pessoa mais importante da sua casa. Você tem tido disciplina e colocado todas essas coisas e tantas outras que eu não falei em segundo plano, e entendido que a sua atenção, o seu coração e a sua vida precisam estar focados em Cristo? Espero que sim. Um outro motivo para o qual Jesus não entrou em algumas casas é que em algumas casas, algumas pessoas são cheias de si. E pessoas cheias de si não têm espaço para mais ninguém. Não dão espaço para mais ninguém. Eu já disse aqui num sermão que eu gosto muito do conceito de ser cheio do Espírito Santo. Lembram que eu falei sobre isso? E ser cheio do Espírito Santo é muito fácil. Para ser cheio do Espírito Santo, basta você ser vazio de si. As pessoas ensimesmadas, elas têm grande dificuldade de serem cheias do Espírito Santo. Em algumas casas, as pessoas teimam em fazer tudo sozinhas.
Elas acham que os planos delas são os melhores. Elas não submetem nada a Deus. Elas não respeitam a autoridade. Elas não respeitam a palavra. Elas acham que é o jeito delas, que é a forma delas. Elas dirigem as suas vidas e não querem de forma alguma entregar a direção da sua vida nas mãos de Jesus. Eu me lembro, quando eu trabalhava na área comercial, às vezes eu viajava, e sempre quem ia comigo era um menino recém-habilitado. Eu podia estar morrendo de sono. Eu podia estar cochilando. Mas eu não entregava a direção para ele. Porque eu não confiava que ele poderia dirigir e me levar em segurança. Algumas pessoas parecem, eu não estou dizendo que seja, mas parece que não confiam em Jesus. Parece que não tem capacidade de entregar a Ele a direção das suas vidas, de cruzar os braços e dizer assim: eu não decido mais, as decisões estão em tuas mãos, Senhor, eu não dirijo mais, eu já tentei dirigir minha vida e eu dirijo mal demais, Senhor, dirige a minha vida. Mas pessoas ensimesmadas, pessoas cheias de si, não convidam Jesus para sua casa porque querem continuar controlando tudo. Porque sabe que Jesus é Senhor. E onde Ele chega, Ele domina. Onde Ele chega, Ele manda. Onde Ele chega, Ele precisa ser Senhor. Onde Ele chega, nós precisamos nos curvar a Ele. Esses dias, eu preguei Jesus para uma pessoa e disse para ela o que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo aqui. Esvazie-se de si e deixe Jesus viver na sua vida. E ela disse: não, eu não quero passar o controle da minha vida para ninguém. E nem para Jesus. Eu disse: mas você não entendeu. Ele consegue liderar e dirigir sua vida melhor do que você mesmo. E ela terminou esse momento dizendo: não quero. Não quero orar com você porque eu sou muito dominadora. A mulher disse: e eu não quero ninguém dirigindo a minha vida. Algumas pessoas não têm lugar para Jesus em suas casas, porque não querem viver o estilo de vida que Jesus propõe. Porque não querem que Jesus dirija as suas vidas, porque são cheias de planos, são cheias de ideias, são cheias de razão. E se tem uma coisa que nós precisamos para deixar Jesus liderar a nossa casa, entrar na nossa casa, andar com a gente, é nos submeter a Ele, é rasgar os nossos planos. Você tem mapas para a sua vida? Tem mapas? Rasga. E diz assim: Senhor, o Senhor vai desenhar o mapa. O Senhor vai traçar a rota. O GPS é teu. O Waze está contigo. O Waze da minha vida está na tua mão. E eu não quero dirigir. Porque eu sei que o Senhor pode e dirige muito melhor do que eu. Algumas casas não deixam Jesus entrar. Porque nessas casas encontram-se pessoas cheias de si. Você se identifica com o que eu falei agora? Se identifica, quebranta o teu coração na presença de Cristo e diz assim: meus planos estão rasgados. A minha casa é tua. O Senhor pode dirigir para onde o Senhor quiser. O Senhor pode entrar lá para ser Senhor. O Senhor pode entrar lá para comandar a minha casa e o meu lar. Amém, meus irmãos? Outras casas sentem-se incapazes de abrigar Jesus, porque entendem que Jesus não entraria nesses lares. Quando eu era pastor, lá em Guarujá, uma vez uma senhora falou assim: pastor, eu gostaria muito que você fosse na minha casa, mas a minha casa não é digna de te receber. Eu quase chorei, irmãos. Eu quase chorei. E eu disse: a senhora me dizendo isso, irmã, o meu coração quebra. E eu digo que eu que não sou digno de pisar na sua casa. Com uma humildade desse tamanho, com quebrantamento desse tamanho, sou eu que não sou digno de pisar na sua casa.
mas eu vou lá. A irmã vai me receber. Nós estamos juntos. Algumas pessoas não convidam Jesus porque não se sentem dignas. Porque acham que seria um ambiente inóspito, um ambiente insalubre para Jesus. Eu não convido Jesus para minha casa porque na minha casa Jesus não ia se sentir bem. Lá é uma confusão que você não sabe, pastor. Eu brigo com a minha esposa, eu grito com os meus filhos. Eu não lavei a louça, pastor, como é que Jesus vai na minha casa? Olha com que as mulheres se preocupam. Não, estou errado ou estou certo? As mulheres se preocupam com isso ou eu fui machista agora? A sala não está arrumada, as crianças deixaram tudo jogado, pastor. Como é que eu vou chamar Jesus para lá? Mas sabe, meus irmãos, quando eu penso em casas que não se achem dignas para receber Jesus, eu penso em dois aspectos. Algumas pessoas reconhecem mesmo o seu pecado, a sua pequenez, a sua estrutura familiar, e sabem que essa estrutura familiar não está de acordo com a palavra. Uma vez, um irmão diácono me ligou e falou assim: pastor, dá para você vir aqui conversar com a minha mulher? Eu disse: o que aconteceu, meu irmão? Pastor, minha casa está de cabeça para baixo. O que foi, meu irmão? Sabe, pastor, há muitos anos, quem manda aqui é ela, eu não consigo resolver essa situação. Eu falei: se você não consegue, meu irmão, imagina eu. Você quer me colocar para brigar com ela? Eu não. Algumas casas, eu usei esse princípio, mas poderíamos usar outros. Algumas casas não se sentem dignas de ter Jesus, porque os princípios da palavra estão invertidos em algumas casas. Em algumas casas, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que a Bíblia ensina, não é vivido. Algumas casas são cantinhos para a pessoa pecar, um lugar escondidinho onde a pessoa peca. Um lugar escondidinho onde ela faz coisas que não agradam a Jesus. E assim, muitas delas sentem vergonha de trazer Jesus para esses lares. Às vezes, lá falamos e fazemos coisas que não gostaríamos de falar e fazer na frente de Jesus. Amém ou misericórdia? Só que a gente esquece que Ele está lá. Só que a gente esquece da presença do Espírito Santo em nós. Só que a gente esquece que nada passa desapercebido por Ele. Alguns pensam assim: Jesus não podia viver na minha casa, porque Ele ia ver a forma como eu trato os meus vizinhos. Ele ia ver que eu passo pela portaria do meu prédio e finjo que o meu porteiro não é ninguém. Ele ia ver que eu discrimino pessoas. Ele ia ver que eu falo mal de pessoas. Ele ia ver como eu trato a minha sogra. Ele ia ver o que eu penso de algumas pessoas. E lá na minha casa, se Jesus estivesse, sabe, pastor, eu não iria me sentir bem, porque eu não sou sal, eu não sou luz, e não sendo sal nem luz, eu acho que minha casa não abrigaria Jesus da forma correta. Algumas pessoas, em algumas casas, são incapazes de abrigar Jesus, porque lá as pessoas tiram as máscaras, porque lá as pessoas são o que a gente não imagina aqui no dia a dia. Gente boazinha aqui, grita com a esposa lá. Gente que trata o filhinho de amorzinho, bonitinho, espanca filho dentro de casa. Gente que parece ser legal, maltrata pessoas, não dá tempo para a família. No cantinho escuro da sua casa entra em pornografia. No cantinho escuro da sua casa faz coisas que não gostariam que ninguém nunca soubesse. É por isso que em algumas casas Jesus não está.
Porque em algumas casas, algumas pessoas nada se parecem com as pessoas que nós nos relacionamos aqui no dia a dia. Entenderam, meus irmãos, o que eu estou dizendo? Conta a história de que havia morrido um diácono. E a esposa estava de pé com o filho do lado. E estava lá o pastor pregando. Esse diácono, homem de Deus. Esse diácono abençoado. Esse diácono amoroso. Esse diácono servo. A esposa do diácono abaixa, olha para o filho e fala: filho, vai lá e olha, vê se é o seu pai que está no caixão mesmo. Essa ilustração é contada como diácono, como pastor, né? Se for diácono contando, vai dizer que foi o pastor. Não, estou brincando. É contada de várias formas. Mas às vezes, meus irmãos, às vezes é assim a casa de alguns. É por isso que em algumas casas Jesus não está. Ele não entrou. Porque algumas pessoas teriam muita vergonha de perceber, na verdade ele está e ele entrou. As pessoas que não percebem, de perceber que Cristo está lá. A Bíblia também conta para a gente de uma igreja que Jesus não entrou. Apocalipse 3:20, a igreja de Laodiceia foi a igreja que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. A igreja que não cabia a presença de Cristo, a igreja que deixava Jesus para fora. E igreja nada mais é do que gente. Quando os primitivos escreviam a Bíblia, quando eles falavam de igreja, a igreja de Laodiceia, eles não pensavam templo, eles pensavam pessoas, um grupo de pessoas que deixava Jesus para fora, se dizendo igreja. Aquela igreja deixou Jesus para fora pelos motivos mais diversos. A falta de fervor espiritual, o auto-engano. Eles achavam que era quentes, mas não eram, nem quentes nem frios, eram mornos. Aquela igreja que projetou ser alguma coisa e trouxe, a Bíblia conta para a gente, essa igreja tem uma história trágica. Essa igreja que achava ser alguma coisa, trouxe náuseas ao coração de Cristo. Aquela igreja que ao invés de trazer alegria e louvor, Jesus teve vontade de vomitar. E ele disse: vomitar-te-ei da minha boca. Casas não convidaram Jesus para entrar. Igrejas não convidaram Jesus para entrar. E agora, você está abalado aí, de repente, me olhando e falando: e agora, Alipe, o que a gente faz na nossa vida? O que a gente faz é convidar Jesus para entrar na nossa casa. O que a gente faz é usar essas 7 semanas para reafirmar para Jesus que nossa casa é dele. O que a gente faz é quebrar todas essas coisas que eu disse aqui, se elas existem no teu coração e na tua casa, se elas existem no meu coração e na minha casa, jogar tudo isso fora e falar: Jesus, vem para a nossa casa. O que a gente faz é nos quebrantarmos diante de Cristo nessas 7 semanas e levá-lo de verdade para dentro da nossa casa. Cada uma dessas semanas nós vamos ver o que ele fez nas casas que ele entrou. E convidando Jesus para entrar na nossa casa, ele vai fazer grandes coisas. Vai transformar muitas áreas. Vai tocar na sua vida e na minha, de uma maneira inimaginável. Os meus pais foram separados até eu ter 9 anos de idade. E nesse processo, eu conheci 2 casas. Uma casa onde tinha um tio alcoólatra, onde os irmãos brigavam de soco, onde um falava mal do outro, onde ninguém se respeitava, onde
falar mal do outro era natural. Às vezes ficava todo mundo até de madrugada, porque ninguém queria ir embora, porque quem saísse estava perdido, era a próxima vítima da fofoca. Às vezes a igreja pequena tem disso, os irmãos ficam lá, não, estou brincando. É que eu fui pastor de igreja pequena, viu, irmãos? Mas voltando, uma casa era destruída, não tinha sonhos. Essa era a casa da minha mãe, casa de uma avó benzedeira, que benzia todo mundo do bairro, casa de uma avó que só via maldade nas pessoas. A gente estava andando na rua, minha avó dizia assim: essa vizinha não presta, ela não gosta de mim, ela fez trabalho, despacho para mim. Mas para minha salvação, nas férias, eu ia para uma casa diferente. Eu ia para a casa da minha avó paterna. Naquela casa Jesus morava. Naquela casa tinha alegria e harmonia. Aquela casa era o meu exemplo de casa. Era aquela casa que eu queria viver para sempre. Aquela casa era uma casa fantástica, que eu consigo, hoje, quase 35 anos depois, sentir os cheiros daquela casa, lembrar dos sentimentos que eu tinha naquele lugar e dizer para vocês quanta diferença de uma casa que tem Jesus e uma casa que não tem. Nessas 7 semanas, a gente quer que você chame Jesus para a sua casa de verdade. A gente quer que você veja quanta coisa Ele pode fazer lá. E a gente quer que você conviva com Jesus em intimidade, no seio do seu lar, dentro da sua casa. Por isso, não perca 7 semanas de jejum e oração, as casas que Jesus visitou. Amém, meus irmãos?